3 mentiras que te contaram sobre o batismo no Espírito Santo e você acredita nisso até hoje. E hoje nós vamos falar desse assunto que é tão importante. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a terceira mentira que te contaram é uma das mais importantes. Que você resolver ela, eu tenho certeza que você será batizado no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal e eu quero te pedir, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero te pedir, clica aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no meu canal. Assim, todas as vezes que nós tivermos algum vídeo novo, você vai ser informado quando vier algum assunto desse tipo, que eu tenho certeza que vai ser um descortinar e vai abençoar muito a tua vida. Meu nome é Ricardo Costa, para quem não conhece, eu sou pastor, sou mentor e sou treinador de avivalistas. Já treinei mais de 20 mil pessoas ao redor do Brasil e do mundo. E hoje, o assunto que nós vamos falar aqui são 3 mentiras que te contaram a respeito do batismo no Espírito Santo e, por incrível que pareça, em alguma dessas eu tenho certeza que você acreditou. E talvez isso seja um dos motivos pelo qual travou a tua vida ministerial. A primeira mentira que te contaram a respeito do batismo no Espírito Santo foi que para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa estar ou numa vigília, ou num monte, ou no meio de um monte de gente para que você seja batizado no Espírito Santo. Essa foi a primeira mentira que te contaram. Apesar que essa é uma das coisas que eu digo que ela não seria totalmente mentira. Ela é uma meia mentira. Na verdade, o batismo no Espírito Santo, ele não está condicionado a um lugar. Não está condicionado a isso. Mas é certo que para que você seja batizado no Espírito Santo, você precisa de pessoas. Sim, por quê? Se você olhar na palavra de Deus, em Atos capítulo 2, quando vai falar que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando foi visto línguas repartidas como que de fogo que vinham sobre cada um deles, e como ouviu-se um barulho de um vento impetuoso, e você vê esse texto, então eles estavam reunidos, mas é independente se você está no monte, se você está dentro da igreja, se você está numa vigília, ou até mesmo se você está sozinho dentro de casa, eu tenho certeza que você pode ser batizado no Espírito Santo. A verdade é que o batismo do Espírito Santo, ele não está condicionado ao lugar que você está, mas sim à promessa que o Senhor fez, que o batismo do Espírito Santo viria sobre a nossa vida. A segunda mentira que te contaram sobre o batismo no Espírito Santo é que para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa estar puro, sem nenhum pecado, porque se você tiver algum pecado, o Espírito Santo, ele não vai te batizar. E isso é uma mentira. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. Na verdade, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. E a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa o Senhor Jesus com a sua própria língua, que confessa Jesus como seu Senhor Salvador e como Filho de Deus, confessa com a sua língua, então o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. E se a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, é certo que para que você tenha uma conversão genuína e que o arrependimento ele aconteça de forma verdadeira e profunda, você precisa do Espírito Santo. Então, na verdade, eu diria que é exatamente o contrário. Para que você tenha um arrependimento verdadeiro, você só tem se tiver o Espírito Santo na sua vida. Logo, a verdade é que você precisa primeiro do Espírito Santo para que depois você seja levado ao arrependimento. E eu vou te dar alguns testemunhos, exemplos que aconteceram no nosso ministério. Por muito tempo, eu fui às ruas mesmo ministrar. E eu moro atualmente no estado de São Paulo. E aqui em São Paulo nós temos uma rua chamada Rua Augusta, onde nessa rua é muito comum encontrar garotas de programas, traficantes, pessoas usuários de drogas. É muito comum encontrar nesta rua. E a gente ia sempre ministrar lá, levar a palavra de Deus para essas pessoas. E em alguns momentos nós tivemos a seguinte situação, onde eu
pregava o evangelho para aquelas pessoas recebiam o evangelho, automaticamente elas aceitavam Jesus quando a gente fizesse o apelo, elas diziam, eu quero aceitar Jesus, confessavam Jesus com a sua própria boca, com a sua própria língua, e logo depois elas diziam, eu quero ser batizado também no Espírito Santo. E ali nós ministrávamos essas pessoas com batismo no Espírito Santo. E quando nós ministrávamos essas pessoas, automaticamente elas eram batizadas, o Espírito Santo vinha habitar dentro delas, elas falavam em línguas e a partir daquele momento a vida delas começava a mudar. Depois a gente entrava em contato e a vida delas já era outra, elas tinham saído daquela vida, tinham ido para a igreja, entrado em uma igreja e mudado toda a sua história. Então a verdade é que não é que o Espírito Santo não vem te batizar se você tiver pecado. Pelo contrário, na verdade, o Espírito Santo, quando ele vem habitar em você, ele traz o suporte que possa te levar a se livrar do pecado. Esta é a verdade. Então, se você ouviu isso, apaga isso da tua mente, apaga isso do teu ensinamento, porque a verdade é que você precisa do Espírito Santo para que você vá ao arrependimento verdadeiro e se livre do pecado. E a terceira mentira que te contaram sobre o batismo no Espírito Santo e você acreditou, eu tenho certeza que essa aqui você já ouviu, é que a única evidência que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo é somente se ela falar em línguas estranhas. Caso ela não fale em línguas estranhas, então ela não foi batizada no Espírito Santo. Você já ouviu isso? Pois é. Saiba que isso não é uma realidade, isso não é uma verdade. Nem toda pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ela realmente em línguas. A verdade é que toda pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ela pode falar em línguas. Ela está apta a falar em línguas, mas nem todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo falam em línguas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um homem muito famoso, um dos maiores pregadores da palavra de Deus depois de Jesus Cristo, na minha opinião. O nome dele é Billy Graham. Ele foi um dos maiores avivalistas, um dos maiores evangelistas. Ele era tão reconhecido pelas pregações e por levar tanta gente a Jesus, que uma vez tentaram fazer ele se candidatar a presidente da República nos Estados Unidos. E olha a palavra dele, falou assim, não, jamais, eu não vou me rebaixar ao cargo de presidente, porque ele sabia que ele foi chamado para ser um embaixador de Cristo aqui nessa terra. E ele relata em algumas pregações, em um livro dele, ele diz o seguinte, que ele nunca falou em línguas. Agora me responde uma coisa, você acha que aquele homem de Deus, o tanto que ele foi usado para levar o evangelho a pessoas a se converterem, será que aquele homem não tinha sido batizado no Espírito Santo? Ele não tinha o Espírito Santo na vida dele? Claro que ele tinha. Então, existem outras evidências. Eu conto o meu testemunho pessoal quando eu recebi o Espírito Santo. Aqui no meu canal, depois você procura pelo tema como ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. Eu conto um pouco a respeito do meu testemunho, do que aconteceu comigo. Então saiba que, na verdade, que isso que te contaram é uma mentira. Na verdade, existem muitas outras evidências que indicam que uma pessoa ela foi batizada no Espírito Santo. Não é somente a línguas. Por outro lado, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele é o cumprimento de uma promessa que Deus fez por meio da boca do profeta Joel. Lá em Joel capítulo 2, o profeta ele diz o seguinte, e nos últimos dias, o Senhor fala por meio do profeta dizendo, e nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí a continuação diz o quê? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizarão. Lá não fala que vão falar em línguas. Não diz isso, não fala isso. Então saiba que a primeira evidência que você recebe quando você foi batizado pelo Espírito Santo é a capacidade de profetizar. É quando você declara algo que aconteça na vida dos outros. Ou seja, o Espírito Santo que vem sobre a tua vida, ele vem para edificar a sua vida, mas ele também edificar a vida do outro através da sua vida e do Espírito Santo que habita dentro de você. Mas sobre esse assunto de profetizar, eu vou deixar para um próximo vídeo, para um próximo momento. Até aqui, eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, então clica aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like e vai me acompanhando, que eu tenho certeza que você
não vai perder. Uma outra coisa que eu queria te convidar, aqui embaixo tem um link para você entrar na nossa comunidade, a nossa comunidade de avivamento. Eu estou decidido a levantar o maior número de avivalistas que esse Brasil já viu, onde eu vou te ensinar a viver debaixo da glória de Deus, a viver de verdade uma vida sobrenatural. O link está na descrição, clica aí, entra no nosso grupo e eu tenho certeza, com o ensinamento correto, você pode se tornar o próximo avivalista dessa nação. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.